Irmãos, em 2 Samuel 24 vai nos dizer que Davi, ele faz um recenseamento sem a autorização do Criador. Então ali a ira do Criador vem sobre ele e Davi é castigado. Ele, a casa dele e os servos dele é castigado. Então ali Davi, irmãos, ele clama ao Criador para que retirasse aquele castigo. Então o Criador se arrepende de destruir Jerusalém por completo. E o Criador envia, irmãos, que Gade vai até Davi e manda Davi edificar um altar ao Criador. E no versículo 18, olha o que vai dizer, irmãos. Naquele mesmo dia, Gade foi dizer a Davi: vá, edifique um altar ao Criador na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi para lá em obediência à ordem que Gade tinha dado em nome do Eterno. Quando Araúna viu o rei e os seus soldados vindo ao encontro dele, saiu e prostrou-se perante o rei, rosto em terra, e disse: porque o meu senhor e rei veio ao seu servo? Então aqui, irmãos, nós vemos que Gade, pela ordem do Criador, mandou que Davi edificasse um altar, irmãos, na eira de Araúna. Então aqui Davi, a primeira coisa que ele fez, irmãos, foi obedecer à ordem do Criador. O Criador tinha mandado ele ir até lá, edificar um altar a ele. E Davi obedeceu essa ordem. Davi foi. E mais abaixo, irmãos, vai dizer: respondeu Davi: para comprar sua eira e edificar nela um altar para o Eterno, para que cesse a praga do meio do meu povo. E no versículo 22 vai dizer: Araúna disse a Davi: o meu senhor e rei pode ficar com o que desejar e oferecê-lo em sacrifício. Aqui estão os bois para o holocausto, e o debulhador e o jugo dos bois para a lenha. Ó rei, eu dou tudo isso a ti. E acrescentou: que o Senhor teu Criador aceite a sua oferta. Então aqui, irmãos, Davi foi até lá para edificar um altar. Só que aqui, irmãos, Araúna queria dar tudo de graça a Davi. Os bois, né? As coisas para oferta, para os holocaustos. Só que Davi, irmãos, aqui mais abaixo, no versículo 24 vai dizer: não faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Criador, o meu Elohim, holocaustos que não me custe nada. E comprou a eira e os bois por 50 peças de prata. Davi edificou ali um altar ao Eterno e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Então o Eterno aceitou as súplicas em favor da terra e terminou a praga que destruiria Israel. Então aqui, irmão, nós vemos que Davi, ele quis pagar um preço justo. Davi, irmãos, não queria oferecer ao Criador um preço, um sacrifício que não custasse. Um sacrifício, irmãos, que não iria exigir. É como, irmãos, o exemplo de Abel e Caim. Quando Abel foi ali levar um sacrifício ao Criador, uma oferta ao Criador, Abel, irmãos, pegou o melhor dos cordeiros, dos carneirinhos ali, sem defeito. Ele pegou um cordeiro perfeito. Já Caim, ele pegou o pior da plantação para levar ao Criador. Então aqui nós vemos, irmãos, a oferta perfeita, o sacrifício perfeito de coração e o sacrifício com defeito, o sacrifício com desleixo, sem sinceridade, sem questão nenhuma de agradar o Criador. Então ali, irmãos, Davi, ele escolheu pagar o preço justo. Ele deu ali o que ele tinha, não importasse o valor. Ele deu tudo que ele tinha para ofertar, para levantar um altar dedicado ao Criador. Então ali, irmãos, o Criador cessou aquela praga sobre Israel. Agradou o coração do Criador, porque foi com sinceridade. E ele pagou o preço justo. E isso, irmãos, serve para nossa vida, para nossa realidade no dia de hoje. Talvez ali, irmãos, a nossa vida tá de uma maneira que não tem mais jeito. Talvez nós estamos andando na presença do Criador de qualquer jeito, servindo a Ele de qualquer jeito. E ali o Criador fala: edifica um altar, conserta a sua vida, levanta-te na minha presença, se limpa, se levanta, obedece, larga isso, larga aquilo. E talvez a gente não dá a mínima para Ele. Mas ali, irmãos, quando a gente resolve, assim como Davi, obedecer à voz do Criador e levantar um altar, edificar um altar na presença dele, largar aquilo que nos atrapalha de se achegar à presença dele. Quando nós abrimos mão daquilo que desagrada ao Criador, quando nós, irmãos,
nos alinhamos à vontade dele, mesmo que aquilo nos custe muito. Assim como Davi levantou um altar ao Criador. É assim que o Criador nos quer, irmãos. É isso que agrada ao coração do Criador. Quando você abandona aquilo que você é apegado, aquilo que te custa, aquilo que te afasta dele, para se achegar, para obedecer ele. Quando você resolve colocar sua vida no altar de verdade, servir a ele de verdade. Nós somos o altar do Criador, irmãos. Nós somos o altar que ele vem visitar, que o Espírito dele vem fazer morada. E se esse altar tiver, irmãos, desconcertado, tiver bagunçado, todo quebrado, todo sujo, então ele não tem como receber, esse altar receber a presença do Criador. Não tem como esse altar pegar fogo. Não tem como esse altar, irmãos, aquecer. Assim somos nós. Se a nossa vida estiver toda errada, toda desconcertada, tudo fora do lugar. Se a casa, nós somos o templo do Espírito Santo, e se esse templo estiver sujo, mas quando você decide levantar um altar na presença do Criador, você decide, irmãos, se consertar e alinhar à vontade dele. Então ali você renuncia. Assim como aquela mulher, irmãos, que derramou aquele perfume, um frasco de alabastro, que custava muito naquela época, que era muito caro. Ali, irmãos, aquela mulher, ela pegou aquele frasco de alabastro e ela quebrou e derramou aos pés do Messias. Então ali ela entregou tudo de valioso que ela tinha, porque ela reconheceu quem estava ali diante dela, quem estava ali com ela. Ela entendeu que a presença dele, do Messias, era mais preciosa, mais valiosa do que um frasco de perfume. E ali, irmãos, ela quis expressar o amor, a gratidão por ele ter perdoado ela, porque aquela mulher, ela era uma prostituta. Então ali, irmãos, ela recebeu o perdão do Messias. Ela foi perdoada, ela foi amada, ela foi levantada. Então ali ela quis entregar, devolver aquilo que ela tinha recebido, que era mais valioso do que tudo, do que um frasco de perfume, que naquela época era caríssimo. Então, os irmãos, tem que ser a nossa renúncia, tem que ser, irmãos, o nosso sacrifício perante ao Criador, para que assim ele possa se agradar da nossa renúncia, da nossa oferta, assim como Davi. Então, meus irmãos, hoje mesmo, levante um altar na presença do Criador, se alinhe à vontade dele, pergunte a ele, peça a ele que te mostra aonde você está errando, aonde você está pecando, em que lugar, em que área você tem desagradado a ele. Faça um voto com ele, se alinhe à vontade dele para sua vida, levante um altar de santidade, de renúncia, coloque a tua vida no altar, para que assim a presença dele possa vir de encontro à sua vida, para que quando ele vir ao teu altar, até você, até o templo do Espírito, habitar, fazer morada nesse altar, que ele possa achar o altar queimando, incendiando e subindo um aroma agradável, um aroma de santidade, de obediência, que ele possa achar, irmãos, na nossa vida, no altar, no nosso coração, o bom perfume do Messias, um aroma agradável que venha agradar a ele, que venha alegrar a ele. Amém?